Você que está vendo esse vídeo recebeu o carnê do IPTU deste ano e teve aumento no valor? Quer entender o motivo do porquê isso aconteceu? Fique conosco até o final desse vídeo que você vai entender. Ainda nesse vídeo também nós vamos falar sobre São Vicente. São Vicente lançou o maior programa de regularização e legalização de imóveis da história da cidade. Para isso, para falar sobre esses temas, eu convidei a minha amiga, parceira, a engenheira Larissa, especialista no tema regularização de imóveis, que vai falar um pouco para você. Seja muito bem-vinda, Larissa. Pode se apresentar. Muito obrigada, Igor, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui sempre conversando com você, contribuindo de alguma maneira também para quem está nos assistindo. Eu sou Larissa Oliveira, sou engenheira civil, proprietária da LO Engenharia, que é uma empresa especializada em regularização de imóveis. Então, tudo que envolve a documentação imobiliária, a gente resolve aqui. Nós preparamos um conteúdo muito bacana, cheio de informações. Então, fique aqui conosco até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você não vai ter mais dúvidas sobre esse tema. E caso tenha, não deixe de comentar aqui embaixo que nós vamos te responder. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro aqui na RV Engenharia Civil. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho. Deixa o like também no vídeo se esse conteúdo faz sentido para você. E vamos lá falar sobre regularização de imóveis mais uma vez com a Larissa. Não sei se é o seu caso que você está vendo esse vídeo, mas muitas pessoas me perguntaram o porquê teve aumento no IPTU, né? Eu recebi várias perguntas de várias pessoas reclamando que teve o IPTU, o valor aumentado, e queriam saber o porquê. Eu não sou especialista no assunto, e aí por isso eu trouxe a Larissa aqui para comentar um pouco mais a respeito. Inclusive, fala um pouco mais sobre a sua empresa, sobre a sua atuação em regularização de imóveis também, antes de falar sobre esse IPTU. Perfeito. A gente atua com regularização de imóveis, seja aquela pessoa que ela quer iniciar a sua obra de maneira correta. Temos um vídeo no canal abordando sobre esse tema. Então, nós cuidamos de toda a parte da documentação. Ou aquela pessoa que já construiu de maneira irregular e por algum motivo ela precisa da documentação do seu imóvel. Seja porque ela quer vendê-lo, seja porque ela vai passar ele de herança, ou seja porque ela precisa do documento para dormir ali com a consciência tranquila que tem o documento dos seus imóveis em mão. A LO Engenharia, como ela disse, é especialista nessa área e já regularizou cerca de quantos metros quadrados, mais ou menos, vocês já regularizaram de experiência? Cerca de 500 mil metros quadrados de imóveis regularizados. Número muito expressivo. E onde vocês atendem? É apenas aqui na Baixada Santista, Estado de São Paulo? Nós atendemos fortemente na Baixada Santista e também, dependendo do serviço, em outras regiões também a gente consegue ter parceiros locais para conseguir atender. Muito bacana. E em relação a esse IPTU, sobre esse polêmico aumento no valor do IPTU, por que isso aconteceu? Por que isso ocorre? Maravilha. Então, são dois cenários e eu vou explicar esses dois contextos. Primeiro, o IPTU, como que ele é calculado? Existe o valor venal, que é calculado ali conforme o cubo e conforme o custo da obra que é estipulado, diferente do valor real, que é o praticado no mercado quando você vai comprar ou vender um imóvel. E existe uma alíquota também, que é diferente a cada município. Então, se algum desses, ou alíquota, ou valor venal, aumentar, o seu IPTU, consequentemente, vai sofrer um aumento também. Então, a gente tem esse cenário, que é como é calculado o IPTU, e sabendo que, se o município aumentar essa alíquota, consequentemente, o seu IPTU ele vai sofrer um aumento. Porém, um município vizinho nosso, que foi São Vicente, que nós atuamos também fortemente, muitos contribuintes em São Vicente receberam uma notificação dizendo sobre o aumento do IPTU. Então, por isso que tem muita gente entrando em contato contigo, tem muita gente também entrando em contato aqui com o nosso escritório, porque de fato receberam esse aumento significativo. Então, diferente desse aumento que eu expliquei inicial, que pode ser por uma diferença de valor venal ou de alíquota. E o que aconteceu com essas pessoas? Por que elas sofreram esses aumentos? Então, o IPTU, que por exemplo era R$100, passou a R$500. Então, foi um aumento significativo. E o que aconteceu? Na prefeitura, a gente precisa aprovar o projeto de construção do que existe hoje no local. Então, o que existe de construção nesse terreno precisa estar aprovado na prefeitura. Mas o que é muito comum de acontecer? É muito comum ter imóveis aprovados na prefeitura, porém, você mora no imóvel e aí, de repente, outra pessoa vai morar junto com você. Aí você constrói um puxadinho a mais. Aí você vai aumentando e ampliando o seu imóvel porque a família vai crescendo. Você quer cobrir a garagem para conseguir ter o seu carro ali coberto. Então, você vai cobrindo partes ali do seu terreno que eram abertas. E mesmo uma cobertura comum, não precisa ser laje. Um próprio telhado mesmo
porcentagem que você cobre já incide também no IPTU. Então, você cobriu ali e não levou a conhecimento da prefeitura. Então, entende que lá atrás você aprovou um projeto e vamos supor que o projeto era de 50 metros quadrados, que era a sua casinha aqui. Aí você começou a cobrir. Você cobriu a garagem, você construiu uma edícula, que é uma construção no fundo do seu imóvel. Você colocou um corredor também coberto, porque você não queria pegar chuva quando fosse lá pro fundo do seu imóvel. Ou seja, você colocou mais construções ali dentro daquele terreno e não levou isso a conhecimento da prefeitura. A prefeitura, ela sabe, no conhecimento dela, que existe 50 metros quadrados, que é a sua casinha inicial. A prefeitura, ela pode, anualmente, via satélite, drone, conseguir delimitar a área que você tem de construção dentro do seu terreno e atualizar o seu IPTU, mesmo que você não tenha aprovado um projeto na prefeitura. Então, eles fazem isso anualmente em alguns municípios e tem outros municípios que é a cada período. Então, é muito comum pessoas chegarem aqui no escritório dizendo, por que o meu IPTU aumentou tanto? E quando a gente vai verificar, a prefeitura, ela tirou via satélite, via drone, ela verificou que houve uma construção a mais que não foi levada a conhecimento dela e por isso que ela atualiza o IPTU. E o que é importante quando isso acontece? Contratar um profissional ir no local medir, entender se de fato o que a prefeitura está cobrando hoje é o que está construído, porque o drone, satélite, tem erros também. Não tem uma precisão tão alta quanto a medição em loco, né? Exato. Então, ele não consegue delimitar a área da construção de fato. Então, acaba pegando beiral. Beiral não entra no valor ali da faixa do IPTU. Acaba pegando tudo que ele entende que é construção. Já pegaram até varal. Varal, casinha de cachorro. Já aconteceu de tudo. Já pensou pagar varal? Sim, já pegaram varal, casinha de cachorro. Então, a prefeitura, ela, via satélite ali, via drone, não consegue uma precisão e cobra ali de acordo com o que consegue delimitar. Então, é importante contratar um profissional para que ele vá até o local, faça a medida e entenda se de fato essa cobrança ela está de acordo. E mesmo estando de acordo, quando isso acontece, é importante que já dê entrada na prefeitura com um projeto de regularização, porque já tem o conhecimento. Então, já estão cobrando a mais ali o seu IPTU. Você vai acabar pagando o IPTU e não ter o seu imóvel regularizado, porque ela atualiza o IPTU, mas não significa que regularizou o seu imóvel. Então, é importante que dê entrada, porque aí sim fica com o seu imóvel regularizado e pagando o tributo da forma corretamente. Então, se você teve aumento no valor do IPTU, entre em contato conosco, nós vamos direcionar a Larissa. Se você é daqui da Baixada Santista, em alguns casos do estado de São Paulo, perfeito? Sim. Então, nós temos aí como te ajudar nessas ocasiões, contratando os serviços da Aerion Engenharia, que vai te ajudar da melhor forma possível. E aproveitando para falar também que São Vicente lançou o maior programa de regularização e legalização de imóveis da história do município, com descontos de 80%, que a Larissa também vai explicar esse desconto. Estima-se que cerca de 20% dos imóveis de São Vicente são irregulares. Ou seja, 1 a cada 5 moradias são irregulares em São Vicente. Por isso, a prefeitura lançou a Lei Complementar número 1166, de 1º de novembro de 2024, que tem validade desde o dia 1º de janeiro de 2025 e vai até o dia 30 de junho de 2025. É o prazo de adesão para quem quer regularizar e legalizar o seu imóvel com 80% de desconto. Mas onde que é aplicado esses 80% de desconto? A gente sabe que tem algumas taxas, tem alguns valores devidos, mas o 80% de desconto é aplicado onde? Perfeito. Quem recebeu a notificação, principalmente que é de São Vicente, tem uma metragem, que é a metragem que é aprovada na prefeitura, que eles têm na situação cadastral, e existe agora a metragem que eles estão cobrando, que eles atualizaram via satélite. Então, se isso aconteceu com você, se a prefeitura ela aumentou o seu IPTU, é importante entender qual que era a metragem anterior e qual que é a metragem agora que eles estão te cobrando. E quando você for entrar com o processo de regularização na prefeitura, a prefeitura ela vai cobrar a taxa, os impostos em cima dessa área acrescida, porque a outra área ela já está lá aprovada, então você não paga novamente, porque você já pagou lá atrás. Esse desconto de 80% que eles estão oferecendo é uma forma de facilitar a regularização, porque de fato em São Vicente é um município que existe muitos imóveis irregulares, então eles estão facilitando, proporcionando esse desconto de 80% em relação às taxas da prefeitura. Então, por exemplo, a taxa da prefeitura é cobrada por metro quadrado, então
Então, conforme a metragem que você vai regularizar, eles vão cobrar essa taxa. E a taxa é no valor de 6,63. Isso no município de São Vicente, claro, cada município vai ser uma taxa diferente, mas no município de São Vicente é essa taxa que é cobrada o valor mensal por metro quadrado, e com esse desconto que eles estão oferecendo, ela vai passar a ser 44 centavos. Então, se a gente for considerar um imóvel de 100 metros quadrados, de 200 metros quadrados e multiplicar pelo valor que eles estão cobrando agora também, com esse desconto de 80%, a gente vai ter um desconto considerável para conseguir ter esse imóvel regularizado e documentado. Esses valores, inclusive, estão na lei, no código, na verdade, tributário do município, que é de número 1745 de 1977, que tem todos lá os tributos devidos do município de São Vicente. Então, como eu comentei, o programa ele serve tanto para regularização de imóveis quanto para legalização. Qual a diferença entre regularização e legalização? Apesar de serem palavras parecidas, tem uma pequena diferença. A regularização é quando a gente consegue aprovar um projeto no município que a construção está fora dos parâmetros urbanísticos. E aí, naquele município, existe alguma lei que autoriza essa regularização, que geralmente é chamada de anistia. Então, vamos supor que, de acordo com o parâmetro urbanístico, fala que você precisa ter um recuo na frente de 5 metros para começar a sua construção. Só que você cobriu esse recuo. Então, você entra na regularização, porque você está fora do parâmetro urbanístico. Agora, no caso de legalização, é quando você atende todos os parâmetros urbanísticos da prefeitura. Ou seja, você tem que ter o recuo, você tem o recuo. A sua construção que existe hoje, ela está dentro da lei. Só muda que ela não está aprovada na prefeitura. Então, a gente entra em uma legalização. É só lembrar, de lei. Então, está dentro da lei. É uma legalização. Tá legal. Está legal. Está construído legalmente dentro do parâmetro urbanístico. Entra como legalização. Regularização é o que foi construído fora dos parâmetros. Maravilha, muito obrigado. Esclareceu a diferença entre regularização e legalização. É importante falar que o escritório da LO Engenharia, com você, trabalham tanto com regularização como com legalização. Então, se você está precisando regularizar, legalizar o seu imóvel, é só entrar em contato conosco que nós vamos direcionar a Larissa, que vai te ajudar da melhor forma possível. Entrou em contato com você, Larissa, quais são os próximos passos? O que você vai pedir para a pessoa? Quais são os documentos necessários? Qual é o procedimento? Maravilha. O primeiro passo é entender o motivo da regularização que você precisa. Você recebeu uma notificação da prefeitura. Nesse cenário aqui, nós estamos falando de aumento de IPTU, de notificação, mas quando o cliente entra em contato, a gente entende se o motivo é esse, ou se é venda, ou se quer deixar de herança, ou se só precisa do documento em mãos. Então, entender o motivo para que a gente consiga achar a solução mais viável para cada cliente. Então, trabalhamos de forma personalizada. Cada cliente é único aqui no nosso escritório e precisamos entender o motivo da necessidade de regularizar o seu imóvel também. Certo. Então, entendendo o motivo, a gente vai precisar analisar as documentações. E aí, quais são as documentações que a prefeitura exige para esse processo de regularização? Eu vou falar aqui um dos documentos bases que o cliente ele precisa nos fornecer para que a gente consiga dar entrada na prefeitura e dar prosseguimento com essa regularização. O primeiro deles é o documento de propriedade, ou então algum contrato de compra e venda, que seja algum documento de posse. Principalmente em São Vicente, é muito comum as pessoas não terem documento de propriedade, que é o documento que é expedido lá no cartório de registro de imóveis, que a gente chama de matrícula, que é como se fosse o nosso RG, mas é o RG do imóvel, que tem tudo registrado e averbado do que acontece ali naquele imóvel. Cada pessoa não tem esse documento, algumas prefeituras, alguns municípios também aceitam que a gente entre com um contrato de compra e venda, com uma escritura pública, mas é importante você ter um documento para comprovar que você é ou proprietário, que é com a matrícula, ou possuidor, que é através de contratos e escritura. Com esse documento em mãos, a gente consegue analisar, de fato, se está tudo certo com o documento, analisar o IPTU, que é um documento também que nós precisamos para conseguir dar prosseguimento, e o documento de identidade do proprietário. Então, esses são documentos que o proprietário precisa nos fornecer para que a gente consiga dar prosseguimento com a regularização. Os demais documentos que a prefeitura exige, como projeto, laudos, memorial, responsabilidade técnica, nós, como os responsáveis técnicos, que conseguimos emitir. Então, toda a parte de projeto, de elaboração de documentos, a gente cuida daqui do escritório da LO Engenharia, e o cliente só precisa fornecer as documentações de propriedade. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo
a lista de documentos necessários, como tem ainda o requerimento padrão da prefeitura, tem a conta de água também que eles pedem. Eu vou deixar aqui retirado, inclusive, da Lei 1166 de 2024. Inclusive, pedem também o laudo, como você falou, o laudo atestando a segurança, habitabilidade e, às vezes, quando couber, a acessibilidade também das edificações. Senão, não é possível regularizar se não tiver seguro, habitável ou acessível, se houver, certo? Exato, principalmente imóveis comerciais. A gente precisa ter acessibilidade nesses imóveis. E também tem um outro ponto que é o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, que também é um documento obrigatório para os imóveis comerciais e também para que a gente consiga regularizar dentro da prefeitura. Uma etapa também é que se seu imóvel estiver em área de risco e em costas, por exemplo, a prefeitura vai exigir o laudo geotécnico emitido por engenheiro responsável também. Então, com isso, você também pode contar conosco, com a RV, para emitir o laudo geológico geotécnico do local. Fora isso, condomínios também, que alguma unidade tenha feito alguma alteração interna, tem de ter um laudo, também de um responsável técnico, atestando que aquelas modificações não comprometeram nem a estrutura, nem as instalações hidráulicas e instalações elétricas daquela edificação. Com isso, você também pode contar com a gente. Então, se você precisa de qualquer um desses serviços, entre em contato conosco. Se precisa desses laudos que eu comentei anteriormente, nós da RV vamos elaborar para você. E a LO Engenharia em relação à regularização e legalização de imóveis. Tem algum caso real que você fez? Eu pergunto se tem uma falácia, né? Porque 500 mil metros quadrados de área regularizada, mas tem algum caso que você queira compartilhar aqui conosco de que você realizou? Maravilha. Nós atendemos desde o pequeno, que é uma casa que cobriu ali a garagem e precisa regularizar, até como grandes indústrias também. Então, falando de um caso menor, a gente já teve um caso que o cliente ele cobriu parte da garagem dele e colocou um toldo na parte da porta para que quando ele fosse entrar ele não pegasse chuva. E aí ele optou em regularizar porque ele gostaria de ter a documentação do imóvel dele toda certinha, toda ok, toda bonitinha e redonda. Então a gente entrou com a regularização, mesmo sendo uma área pequena que daria uns 25 metros quadrados. Mas também temos casos maiores, como um terminal portuário, área industrial, e nós também entramos com a regularização, medindo aquela área com uma grande extensão para conseguir dar entrada com aprovação na prefeitura. O importante dizer é que a LO Engenharia, ela atende desde o pequeno até o grande, e a gente sempre encontra soluções aqui personalizadas e eficazes para cada cliente. Pode nos falar o seu Instagram, por favor, para as pessoas que estão assistindo a este vídeo acompanhar lá o seu trabalho, o seu site também? Claro, o meu Instagram como engenheira é ng.larissaoliveira, com 2 underlines no final, onde eu posto e compartilho ali a minha rotina, o dia a dia do escritório. E o Instagram da empresa, onde postamos conteúdos técnicos, é LO Engenharia. E o nosso site também, temos cases, temos os trabalhos que nós fazemos, feedback de cliente, é www.loregularização.com.br. Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, entendido um pouco mais sobre regularização de imóveis. Assiste também o vídeo que nós fizemos anteriormente a este sobre regularização de imóveis. Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição deste vídeo para você acompanhar. Muito obrigado, Larissa, por esses 2 vídeos que fizemos hoje. Creio que esclareceu bastante dúvidas do pessoal. Agradeço mais uma vez e me coloco à disposição também para te ajudar caso necessário. Obrigada, Igor, pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui gravando esse conteúdo com você, contribuindo de alguma forma para quem está nos assistindo. Espero que tenha conseguido auxiliar, esclarecer dúvidas, e eu continuo aqui à disposição também, caso queiram entrar em contato. A gente está disponível para esclarecer todas as dúvidas possíveis. Gratidão, Igor. Então é isso, convido você também a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, assim como este. Deixa o seu like aqui também neste vídeo, se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou de alguma forma. E não esqueça de deixar o seu comentário aqui também, sua dúvida, o que você achou desse conteúdo, que nós vamos te responder. Então, muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos no próximo vídeo.